Boa noite. É um prazer enorme o senhor estar aqui. Nossa. Parceiro de longa data já aqui do Cenas. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Hoje o papo vai ser muito legal, tenho certeza. Poderia se Pois é. apresentar aqui para o nosso público? Bom, boa noite a todos. Primeiro, é um prazer muito grande estar aqui com vocês em mais uma edição de um evento que eu acredito muito na organização dele e no efeito que ele tem, não só no Nordeste, mas no Brasil, uma vez que sempre teve congressistas de todos os lugares do nosso país. Então é um evento que eu acredito muito, desde a sua primeira edição, que eu tenho o prazer de poder colaborar e continuo agradecendo a oportunidade de dividir minhas ideias hoje com vocês. Eu acho que a melhor coisa que se pode oferecer para um pesquisador é a oportunidade dele dizer o que pensa, dele apresentar o que produz em termos de conhecimento novo. E essa oportunidade que vocês me dão em todas as edições do evento, eu nunca vou poder pagar. Então, obrigado a você, Amanda, a todos da comissão, a professora Fábia Burgo, muito obrigado. E após esse longo agradecimento, fazer o que você me pediu, que é me apresentar. Eu sou o professor Geraldo Moura. Eu trabalho na Universidade Federal Rural de Pernambuco, ensinando nos cursos de graduação em Ciências Biológicas e em 3 programas de pós-graduação, um em Ciência Animal, Ecologia e Ciências Ambientais. E me dedico a esse tema já há algum tempo. Trabalho com pesquisa e ensino e estou aqui à disposição. Nós que agradecemos, professor. O papo hoje, com certeza, vai ser muito construtivo. E, para começar, nós queríamos saber o que foi que lhe fez interessar sobre esse tema na sua carreira acadêmica, sobre o aquecimento global. Olha, Amanda, não é muito, mas eu tenho um pouquinho mais de idade do que você. E eu posso lhe dizer que, à medida que eu ia fazendo pesquisa, eu ia enxergando e sentindo na pele algumas alterações quando eu me deparava com os dados coletados, tabulados em uma planilha de Excel. Quando eu fazia graduação, quando eu fazia mestrado, quando eu fazia doutorado e atualmente, que eu comparo como é que os dados se comportam, claramente a gente percebe uma diferença. E após passar noites pensando, matutando, fazendo várias especulações, testando várias hipóteses, hoje eu posso dizer com segurança, após já ter dito isso de forma escrita e como a ciência usa, de forma publicável, que o aquecimento global, as mudanças da temperatura do nosso planeta, gera, sim, alterações nos padrões da vida. E o que me induziu a estudar esse tipo de fenômeno foi sentir na prática, durante os campos, essas alterações. Muito bom, professor. Então, pode falar um pouquinho o que é o aquecimento global para a gente? Olha, Amanda, as pessoas costumam dizer que é o planeta aquecendo, como o próprio nome diz, aquecimento global é o planeta aquecendo, e uma vez ele aquecendo, isso é um transtorno e um problema para a vida. Está errado esse conceito. Isso não é verdade. Não é verdade no seguinte aspecto. Vê só, o aquecimento global ou efeito estufa, ele é extremamente saudável, salutar e positivo para o estabelecimento da vida aqui. Sem ele, nós não estaríamos aqui. Uma boa parte da vida, incluindo os seres humanos, não estaria aqui. Deixa eu lhe dar aqui um dado bem atual. Por exemplo, você tem ideia de qual é a temperatura média do planeta hoje? Não. 15 graus Celsius. 15 graus Celsius a temperatura média do globo. Uhum. Se nós não tivéssemos o efeito estufa ou o aquecimento global, que mantém a temperatura da Terra 33 graus mais quente do que na ausência dele. Então vamos calcular. Se hoje a temperatura média da Terra, do Equador ao Polo, a temperatura é 15 graus,
por conta do efeito estufa ou aquecimento global, que mantém a temperatura 33 graus mais alta. Se nós não tivéssemos isso, quanto seria a temperatura do planeta? Bem menor. Menos 18 graus. Menos 18 graus. Você acha que nós teríamos a exuberância da biodiversidade que nós temos hoje? Não. Perceba como o aquecimento global é positivo e é salutar. Então, a questão e a preocupação dos cientistas e de todo cidadão é o aquecimento global agravado, antrópico, antropogênico, ou efeito estufa agravado, que é justamente nós estamos alcançando uma temperatura num intervalo de tempo muito pequeno. Antigamente, a temperatura do globo passava eras, milhões e milhões de anos para aquecer 1 grau. Hoje em dia, aquece em muito pouco tempo por conta do efeito humano. Então, nós estamos gerando um descompasso entre o aumento da temperatura planetária e a adaptação da biodiversidade ao clima. Essa é a questão. Não sei se respondi. Com certeza. Ficou claro? Ficou sim, professor. Se eu puder repetir, me avise que eu repito quantas vezes forem preciso. Não, tá ótimo, professor. Já vou aqui lhe transmitindo todos os elogios que temos aqui no nosso chat. Gentileza do nosso público. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. E também, gente, vale aqui salientar que vocês podem mandar novas perguntas aqui para o nosso chat, certo? Então, qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, vão mandando aqui no chat que nós vamos conversar aqui durante a live. Então, professor, o que é a socioagrobiodiversidade, né? Um nome gigante. Amanda, eu estava torcendo para você me fazer essa pergunta. Porque todos nós conhecemos muito o termo biodiversidade. Biodiversidade é um termo técnico que se refere ao pacote de tudo que é vivo no nosso planeta. Tudo que é vivo. Uhum. Mais ou menos na década de 70, esse nome biodiversidade começou a se transformar em agrobiodiversidade. Porque as pessoas consideravam biodiversidade sem considerar as espécies que eram cultiváveis, que entravam em linha de produção, que eram criadas para consumo, animais criados para consumo, animais domésticos, plantas que eram plantadas em agroecossistemas. Aí se transformou em agrobiodiversidade. E agora, de forma mais moderna, desse novo século, nós temos a socioagrobiodiversidade. O que é isso? É a biodiversidade que está no ambiente natural, silvestre, selvagem, doméstica, de produção, de interesse agropecuário, mas também, Amanda, toda a cultura que envolve essa biodiversidade. Vou dar assim, um exemplo bem simples. Imagine um peixe que ele alimenta toda uma cultura indígena ou toda uma cultura de populações tradicionais. Lá em Cabo Verde, em Portugal, existem alguns peixes que são oferecidos como pratos típicos, que servem para remédio, que tem todo um folclore e uma cultura envolvida em relação a isso. Se esse peixe desaparecer, toda uma cultura desaparece também. Então existe uma íntima relação entre cultura e biodiversidade. E a gente junta tudo isso com o nome de socioagrobiodiversidade. É bem abrangente e tudo bem interligado também, né, professor? Pois é. Como tudo nas ciências biológicas e nas ciências da vida, não é? Como tudo. Uhum. Com certeza. O senhor falou já um pouco, né, do impacto do aquecimento global, a importância dele, mas quais são esses impactos negativos que nós, como seres humanos, estamos provocando no planeta? Amanda, só para os nossos, vamos chamar de, como é que os nossos telespectadores? Telespectadores, Para que os nossos espectadores possam sentir na pele o que eu vou dizer. Sentir na pele. Aí eu pergunto a todos vocês, quando você joga uma pedrinha de gelo no seu copo de água, no seu copo de refrigerante, você já percebeu que quando a pedrinha de gelo entra,
a água sobe. É lógico. Mas calma. Você também já percebeu que às vezes aquela pedrinha tá ali em cima na água, no líquido do seu copo, mas uma partezinha da pedra de gelo, ela tá para fora. Ela não está dentro da água, ela está para fora. Porque o gelo fica um pouquinho mais leve e fica flutuando. Isso. Mas quando aquela pedrinha de gelo derrete e a água cai toda dentro do seu copo, às vezes até o copo derrama. A água congelada fica com uma parte fora do líquido. Quando ela derrete, ela entra toda no líquido e derrama. Eu estou dando esse exemplo porque todo mundo já percebeu isso na sua vida. É a mesma associação que a gente pode fazer com o Polo Norte em cima, o Polo Sul embaixo. Sim. Geleiras, derretimento dos polos. E o polo congelado, a água está acima. O gelo está acima da água, flutuando. Quando ele derrete, ele vai para a água e aí existe um avanço do mar. De forma mais técnica, avanço da linha de costa. Todos devem saber que a humanidade se aloja primordialmente na costa dos continentes. Uhum. Aqui no Nordeste, no estado de Pernambuco, em Piedade, por exemplo, prédios que valiam R$1 milhão, hoje não valem R$1, porque o mar avançou e ele já foi, inclusive, fadado à demolição. Uhum. Nós estamos, as capitais primordialmente estão na costa. A população humana está na costa. Eu quis começar primeiro com um exemplo que tem uma consequência econômica. Para todo mundo sentir que nós estamos falando de algo que tem a ver com a biodiversidade, mas a biodiversidade atual, que o homem faz parte, que a economia faz parte, que a cadeia produtiva faz parte. Então, desde um animal que nós nem conhecemos entrar em extinção, até o bolso humano, a bolsa de valores, a economia nacional e internacional, tem efeito, sim, com o aquecimento global. Com certeza. Esse exemplo que o senhor falou dos prédios, eu sempre morei perto da praia e eu lembro claramente, quando eu era criança, que tinha uma faixa de areia muito maior do que tem hoje em dia. Realmente, tem muitos prédios que não estão mais recebendo tanta avaliação, né, digamos assim. Justo, Amanda, justo. E, Amanda, me permita só sublinhar aqui um aspecto. Pode falar. O problema que nós estamos enfrentando hoje enquanto civilização não é o fato do planeta estar aquecendo. Sim. Ele pode aquecer muito mais ainda. Isso não é um problema. Me permita agora só trocar em miúdos isso. Veja bem. Na época que os dinossauros andavam aqui no nosso planeta, no que a gente chama de era mesozoica, por volta de 200 milhões de anos lá para trás, entre 250 milhões até 65 milhões de anos, durante o Mesozoico, o planeta foi o período que o planeta foi mais quente. Era muito mais quente que hoje. Nem se compara. O planeta pode aquecer muito ainda, não é nenhum problema. Todo o problema é a velocidade com que ele está aquecendo. Se ele demorar milhões de anos para dobrar a temperatura que a gente tem hoje, não tem nenhum problema. Agora, se ele dobrar a temperatura que a gente tem hoje em poucos séculos, aí é um problema. Porque aí a vida não tem tempo de se adaptar. Então, o problema, o cerne da questão é a palavra velocidade do aquecimento global. Ele pode aquecer muito mais, desde que dê tempo à vida. E não de uma hora para outra. Isso é muito importante. Né? Justamente para que a adaptação tenha tempo para acontecer. Essa é a palavra. Velocidade de adaptação. Pode aquecer o planeta. Só que ele não está mais aquecendo de forma natural. Ele está aquecendo fruto da nossa intervenção. Então é uma velocidade deturpada, acelerada, destruidora. E por consequência a vida não se adapta. Essa é a questão. É isso que a gente não pode perder de vista. Me desculpe frisar novamente isso, é que eu vejo
nos veículos de comunicação, inclusive científica, eu vejo dentro das universidades uma discussão sobre aquecimento global que não passa por essa questão. Então, é uma discussão que perde o sentido. Tanto informativo, como o sentido de alerta para que algo possa ser feito. Realmente, hoje a gente vê muita gente negando o aquecimento global, né? Pois é. Bem complicado. Pois é. Quando você traz à tona essa questão de negar, Amanda, eu entendo que uma pessoa possa negar. Eu entendo, por falta de conhecimento. Eu entendo. Sim. Porque para que a gente perceba realmente que o planeta está aquecendo, a gente precisa sentar na frente de um computador e olhar um gráfico mostrando a temperatura do globo em diferentes continentes, no oceano. Porque aí fica muito evidente. Eu entendo que uma pessoa não acredite, a princípio, que o planeta está aquecendo. Eu até entendo. Agora, quando se depara com os dados, aí vem à tona uma realidade. É um choque de realidade. Porque, afinal de contas, a gente não vive tanto tempo, nós não vivemos tempo suficiente para sentir na pele as mudanças do planeta. E eu ainda digo mais, isso gera temor, isso gera algum tipo de pavor, que em excesso faz mal, desestrutura a todos. Mas até um certo ponto, o esclarecimento é muito positivo. E eu não percebo o interesse de se discutir isso de forma séria. Porque isso gera problema, isso amarra a economia. E a gente vive num sistema que a economia tem que se desenvolver, que o lucro é a todo custo. Então, como é que a gente vai discutir algo que precisa puxar um freio na economia mundial e local? Então, existe toda uma conjuntura de política deturpada, de economia deturpada, que faz com que uma problemática desse nível não venha muito à tona. Com certeza. Gente, 56 pessoas ao vivo aqui, apreciando essa live super informativa. Gostaria de pedir que vocês mandem mais perguntas aqui no nosso chat para a gente conversar aqui com o professor Geraldo. E já que o senhor falou, né, quando a gente fala de aquecimento global, a gente também está falando diretamente da questão do desmatamento mundial, né, isso? Inclusive aqui na Amazônia. E eu gostaria de perguntar para o senhor em que ponto nós estamos hoje como humanidade. Amanda, isso é uma pergunta muito filosófica. Muito filosófica e eu acho que muito importante. Eu acho que nós estamos caminhando para uma humanidade com valores muito deturpados. Uma humanidade que está se acostumando a ver o sofrimento do outro e não se incomodar mais com isso. Eu acho isso que é um sintoma muito grande. Um sintoma de cada um de nós e um sintoma da civilização humana que nós estamos compondo atualmente. Nós estamos tão acostumados já, é tão rotineiro ver o outro numa situação deplorável, às vezes de fome. Nós temos milhões e milhões de pessoas no mundo que dormem com fome. Nós temos milhões de pessoas que dormem com fome sem sequer saber que vai se alimentar no dia seguinte. E como é que a gente lida com tudo isso? Perceba que isso é algo muito mais visceral e muito mais a curto prazo. E a civilização humana não se incomoda com isso. A maioria esmagadora das pessoas não move um tijolo em relação a isso. E perceba que aqui nós estamos discutindo uma problemática que vai se transformar em algo concreto daqui a muito tempo. A gente ainda precisa de muito tempo para o planeta aquecer num patamar que isso se transforme em algo mais grave. Isso é muito, numa escala de tempo muito maior do que o que a gente vive hoje. Então, se as pessoas não se incomodam com problemas a curto prazo, imagine a médio prazo e a longo prazo. Nós temos, na minha opinião, uma civilização humana fadada ao fracasso. Por quê? Porque não tem mais valores, porque não tem mais critério, porque não tem empatia.
Porque não tem preocupação com o outro. Quantas vezes eu já ouvi alguém me chamar a atenção? Mas, rapaz, te acalma. Isso não chega até você, não. Pelo amor de Deus, tu já está tão arrumadinho na tua vida. Precisa essa preocupação toda? Veja, eu não me sinto estimulado nem mais a conversar com essa pessoa. Porque a gente está numa sociedade desse nível. Então, sim, nós temos uma civilização, na minha opinião, doente. De valores. E quando a gente chega nesse nível, se preocupar com algo que está muito à nossa frente, quando não se preocupa com o que está na frente do nosso nariz, é algo muito difícil. Mas a gente não pode desistir. Vamos continuar discutindo, acendendo uma luzinha de conhecimento por onde a gente andar, para que cada vez tenha mais pessoas envolvidas e se preocupando com o outro. Com o outro, a gente, e com o outro, a biodiversidade. Eu acho que você se posicionou muito bem, realmente. A empatia é uma coisa que falta muito na sociedade atual. E quais são as perspectivas futuras, então, do nosso planeta? O que é que o senhor consegue avaliar o que pode acontecer, de acordo com os gráficos, de acordo com artigos e o que é publicado hoje? Amanda, todo organismo vivo tem uma capacidade de adaptação. Isso é indiscutível. Eu falo todo ele, seja ele qual for. Talvez um dos organismos que menos tem capacidade de adaptação somos nós. Em compensação, nós temos uma cultura e uma tecnologia a nosso favor, que compensa. O planeta também tem uma capacidade adaptativa muito grande. Uma capacidade de ciclar lixo, de ciclar gases tóxicos, de ciclar toxinas, de mudar o ar, de limpar a água, de tudo. Então, o planeta, enquanto ele não é vivo, mas a gente chama o planeta vivo, ele tem uma capacidade de resiliência, de se adaptar. A ciência nos mostra hoje, de forma bastante palpável, que o planeta Terra hoje se encontra no nível que todos os problemas ambientais que ele tem são reversíveis. Camada de ozônio, gases do efeito estufa, todos eles são reversíveis. Até quanto a gente ainda suporta e consegue reverter? Isso é puramente modelagem matemática. Mas se tem resposta, mas são respostas puramente especulativas. Porém, a gente precisa cuidar, a gente precisa mudar. E quando a gente precisa mudar a essência. Qual é a essência? A gente precisa mudar a filosofia do capital, a filosofia do ganho, a filosofia do lucro. Para você ter ideia, quando a gente diz assim, um determinado país precisa produzir menos gases do efeito estufa. O que é que significa que esse país precisa fazer? Ele precisa produzir menos. Amanda, a gente tocou agora no assunto que quando eu falo sobre isso, eu fico arrepiado. Dinheiro, mexeu no dinheiro. Amanda, mexeu no dinheiro, mas o mais importante é o seguinte. Imagine, existem países aqui na minha mão direita que ainda precisam ter o direito de produzir e de eliminar gases do efeito estufa. Porque a população vive numa grande pobreza, não tem tecnologia e precisa de desenvolvimento. Precisa produzir para fomentar a sua população autóctone, melhores condições de vida. E existem outros países que não precisam disso, que a produção é para manter uma lucratividade, lucro, em detrimento a um comércio internacional. Então não dá para a gente dizer assim, planeta Terra, para de produzir, porque o planeta não pode aquecer. E aí a gente vai estagnar aquele país em que a população tem uma vida miserável e aquele país que a população tem uma vida de alto nível, os chamados de países super bem desenvolvidos. Então não pode ser assim. Quem está muito lá embaixo ainda precisa crescer e se desenvolver. E outros precisam puxar o freio de mão.
Então, a gente precisa lidar com tudo isso de forma equilibrada. Mas aí, como mexe em puxar o freio da produção e não existe uma visualização adequada sobre isso, eu não acredito, pode dizer que eu sou pessimista, eu não acredito que a nossa civilização vai conseguir dialogar sobre todos esses parâmetros que permeiam a discussão, ainda num tempo em que o planeta ele consegue lidar bem com uma ciclagem de tudo. Eu não acredito. Eu só acredito com uma possibilidade. Uma possibilidade. Que realmente nesse processo de mudança que esse nosso planeta vem passando social, algo muito mágico, muito sobrenatural aconteça. Eu não sou muito bem em acreditar nessas coisas sobrenaturais, mas eu acho que precisa de uma intervenção desse nível para que a mente das pessoas mude. Ou que realmente a gente sinta um impacto real, né? Não real, porque realmente isso existe, mas o impacto durante nossa existência, né? Justo, Amanda. Embora a pesca, a indústria da pesca, sente isso, as edificações construídas na linha de costa de regiões mais baixas, quem comprou apartamentos hoje perdeu dinheiro, sentem isso. Sim. Existem grandes variações, problemas naturais que têm um desdobramento econômico muito grande sobre tudo isso. Sim. Todo mundo sente muito isso. Mas ainda não é uma parcela muito grande, né, das pessoas que estão sentindo isso. A partir do momento que muitas pessoas sentirem esses efeitos, é que algo poderia mudar realmente. Justo, Amanda. Justo. Justíssimo. Nossas crianças têm uma responsabilidade muito grande para o futuro. Não tem? Tem sim. E eu acho que essas crianças, elas precisam de um cuidado muito grande. Porque eu também fico pensando... Eu fico pensando muito como é que as crianças lidam com tudo isso. Eu acho que o que as crianças têm de mais concreto, de mais sólido, é o planeta que elas vivem. Os desenhos animados que elas assistem, os livrinhos de história, a maioria dos enredos que eu já fiz essa pesquisa são super-heróis salvando o planeta. Então o planeta é a casa das crianças. As crianças fantasiam muita coisa sobre o planeta. Muita coisa. Mãe natureza, planeta. E como é que elas fantasiam tudo isso quando sai da ficção e passa para a vida real, jornal, conversa dos pais, que o planeta está passando por situações difíceis? Então, nossas crianças precisam de apoio, precisam de esclarecimento. Quando a fantasia que ela faz pode ser positiva para ela ou não. Isso pode se transformar em questões que precisam ser muito bem trabalhadas pelos pais. Precisam estar atentos a tudo. Uhum. Hoje elas têm uma coisa que ao favor delas que nós não tivemos, que foi a tecnologia, né? Hoje eles têm muito mais acesso à tecnologia do que nós tivemos, do que nossos pais tiveram, nossos avós também. Amanda, verdade. Justamente, as crianças com acesso à tecnologia que nós não tínhamos é fantástico. Agora, essa tecnologia, ela também tem seu... Precisamos fazer uma ponderação. As crianças, às vezes, lidam muito mais com a tecnologia do que com o outro. E o outro, a outra criança, tem uma coisa muito positiva. A outra criança faz com que... Duas crianças brincando faz com que uma se frustre. Faz com que uma se chateie. Faz com que uma fique com raiva. Porque ele não quer fazer isso, ele não quer fazer aquilo. Quando duas pessoas interagem, tem a possibilidade de crescimento e de frustração. Quando a criança só interage com a máquina, com o tablet, com o celular e com o computador, tudo que ela quer, ela digita lá e pelo menos no mundo virtual aparece. Uhum. Antigamente a gente queria uma bola, não tinha uma bola e a gente vivia sem a bola. Hoje a criança quer uma bola, não tem a bola, a mãe bota uma bola no tablet e mostra a bola para a criança. Ela até brinca com o jogo de bola e tudo que ela quer, ela realiza. Isso tem um perigo muito grande para a construção dos tipos de relacionamento que essa criança desenvolve. Então, fantástico a tecnologia, mas como tudo, precisa de ponderação.
Normalmente as crianças só se chateiam com a tecnologia quando elas ficam muito lentas. Nós também. A gente se chateia com o computador quando ele fica lento e não responde às nossas demandas, porque nós temos uma velocidade que às vezes o computador não responde mais. Mas enquanto ele está respondendo nossas demandas, a gente está feliz da vida. É verdade. E a criança lida mais hoje com a máquina do que com o outro, e isso é muito perigoso. Uhum. É verdade, professor. Gente, vamos dar aqui uma leve pausa para poder falar da palavra-chave de hoje para receber os certificados do segundo mês, certo? De Sexta Selvagem. Hoje, nossa palavra-chave é mudanças climáticas. Então, anotem aí, mudanças climáticas, vocês vão ter que colocar lá no formulário que ficará disponível durante meia hora na bio do nosso Instagram, certo? E, puxando aqui uma pergunta agora do nosso chat, o Bruno Biologist perguntou: professor, boa noite. Existe um ou mais trabalhos que estipulem o tempo médio em milhões de anos para que a vida consiga ter esse tempo necessário para realizar as adaptações? Bruno, boa noite. Muito obrigado pela sua pergunta. Muito obrigado a todos por estarmos aqui juntos. Olha só, Bruno, existem vários trabalhos sobre isso. Você encontra esses trabalhos nas melhores revistas científicas do mundo, Science, Times, várias revistas, e são trabalhos sempre que fazem modelagem. Eu não conheço nenhum trabalho de modelagem sobre o tempo de extinção de alguns grupos, levando em consideração a biodiversidade como um todo. Por quê? Porque cada categoria da vida, alguns tipos de plantas, mamíferos, aves, peixes, eles apresentam uma vulnerabilidade diferente e, consequentemente, eles apresentam um risco maior ou menor de extinção. Então, existem, sim, vários trabalhos, você encontra com muita facilidade. Você pode falar comigo pelo Instagram, inclusive, eu posso lhe mandar algum link de forma mais direta, eu não tenho aqui no momento o link exato, mas é muito fácil você achar, em que você vai se deparar com a estimativa de extinção por grupo da biodiversidade. Uhum. E aí você vai ter isso claramente para usar em aula, para usar em pesquisa, onde for o seu desejo. Bem interessante. Mais uma pergunta aqui que recebemos no nosso chat é da Renata Garcia. Ela fala: é um tema muito atual, relevante ao tema e à sociedade indígena realizando desmatamento para o agronegócio. Como você vê esse panorama? Eu vejo, primeiro, para as pessoas poderem entender a magnitude da pergunta, me permita só colocar aqui uma informação de cunho teórico. O aquecimento global, o planeta vai aquecendo, ele vai aquecendo por conta dos gases do efeito estufa, que prende o calor aqui dentro, como se fosse uma estufa. E um dos gases do efeito estufa é o gás carbônico, o gás que a gente exala na respiração. As plantas puxam o gás carbônico e transformam metabolicamente em gás oxigênio. Uhum. Por que eu quis dizer isso? Quando a gente faz o desmatamento da Amazônia, a gente está diminuindo a população vegetal. A gente está diminuindo o percentual de gás carbônico que é absorvido pelas plantas. E isso é bom porque diminui o aquecimento global, mas está diminuindo também o percentual de gás oxigênio que é liberado pelas plantas, pelas algas dos oceanos. Perceba que desmatamento tem relação direta com o aquecimento global. Sim. E quem sofre primeiro com isso? A gente está aqui numa sala com o ar-condicionado ligado. E quem está vivendo em íntima relação com a natureza? Como, por exemplo, os indígenas. Como, por exemplo, as comunidades tradicionais, quilombolas. Ou então países que têm um grau de desenvolvimento mais menor em termos tecnológicos, que têm uma ligação com a natureza mais visceral. Eles são muito mais susceptíveis a isso. Então, é uma verdade inegável e absoluta. Os indígenas, eles sofrem mais com isso, né? Sim, sim. E outra pergunta que nós recebemos aqui no nosso chat foi do Léo Bahia. Ele pergunta:
estimular a agricultura e pecuária de subsistência seria algo válido? Sim, eu acredito que sim. E é importante dizer que a alimentação que chega nas nossas mesas, e isso eu posso dizer que em quase todos os países do mundo, ela não é fruto dos agronegócios de grande escala, milionários. Não. Elas são fruto dos pequenos negócios, das pequenas cadeias produtivas que se formam ao longo do mundo. E por causa desse fato conhecido pela ciência, a gente pode entender que sim. Sim. É importante falar sobre isso também, né? Sim. Outra pergunta que nós recebemos aqui no nosso chat foi do Múcio Banja. Ele pergunta: a anurofauna são bons indicadores desse aquecimento global no planeta? Primeiro, um grande abraço para o meu amigo professor Múcio Banja. Uma das pessoas que eu mais admiro e que eu sou muito fã dele. É um amigo do coração. Muito obrigado, professor Múcio, por estar aqui com a gente. Respondendo a pergunta dele, Amanda, é verdade, sim, o que ele disse. A anurofauna, que são os anfíbios, eles respiram pela pele. É verdade. As substâncias se particionam no corpo deles. Se a gente pegar um perfume e colocar um anfíbio dentro de um aquário e tampar, a gente encontra moléculas desse perfume no sangue do animal. Então, eu, por exemplo, uso muito esses animais como modelo biológico para experimento. Às vezes as pessoas dizem, você gosta muito desses animais. Gente, eu gosto de todos os seres vivos, em especial os seres humanos. Ponto. Agora, eu uso mais esses animais porque eles são excelentes modelos bioquímicos, metabólicos, populacionais para indicar a mudança da natureza. E assim eu consigo dar um diagnóstico mais preciso. Professor Múcio, muito obrigado por essa pergunta, porque traz à tona um modelo biológico que é como a gente vive hoje. Hoje a gente vive... A ciência gosta muito de modelos. Não dá para a gente fazer tudo com todos os seres vivos. Então vamos fazer com alguns que servem de modelo para aplicar em outros. É verdade. Existem outros animais que também são bons indicadores para esse fenômeno? Sim, Amanda, existem sim. Por exemplo, eu poderia citar para ambientes terrestres, continentais, os anfíbios como um dos mais importantes. Eu poderia citar para os ambientes marinhos, por exemplo, os equinodermatas, os ouriços. Eu poderia citar para ambientes de praia, ambientes limícolas, a meiofauna, aqueles micro-organismos que vivem entre grãos de areia. Então, para cada ambiente, nós temos sim um grupo animal, que são vários, que se destaca pela sua importância e por guardar características íntimas que fazem com que eles sejam excelentes bioindicadores. Eu até me lembro que uma edição do evento que vocês tão bem organizam, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra e foi a utilização de bioindicadores para diagnóstico ambiental. Foi muito bom esse contato e essa oportunidade que vocês me deram. Excelente, professor. A Lígia Fernandes acrescentou aqui que o branqueamento de corais também são modelos de aquecimento global. Nossa, Lígia, o nome, muito obrigado. Isso. É verdade, tem muitos grandes exemplos. Sim, o branqueamento de corais, inclusive, é um dos mais divulgados, né, para a comunidade em geral. Verdade. As pessoas que vão erroneamente, às vezes, andar nos corais, fazer pisoteamento com espécies, às vezes, ameaçadas, aí se depara com essas coisas todas, né? Mas é verdade. Tem razão. É verdade. Professor, uma pergunta. Você poderia dar um exemplo real, de preferência já publicado, em que o aquecimento global está causando transtornos para a biodiversidade? Sim. Poderia, e para que eu não possa dizer algo de forma extremamente precisa, eu vou aqui pegar um exemplo
Um exemplo muito bom. À vontade. Por exemplo, pessoal aqui do Brasil já ouviu falar no pequi? Pequi, Sim, uma planta uma planta. que ocorre em grande quantidade ou em grande população, lá mais na região centro-oeste, né? Mas se espalha também por aqui. Existe um trabalho publicado, Permens 2013, em que ele fez uma modelagem do pequi e ele está aqui. Ele hoje ocorre primordialmente, vamos dizer assim, mais no centro do Brasil, por exemplo. Mais no centro do Brasil. Então ele fez uma modelagem para 2080. Em 2080, as condições climáticas da região central brasileira não vão permitir mais a produção do pequi. Vamos produzir pequi? Então vamos. Mas nós vamos ter que deslocar essa produção toda para a região sul do país. Ali no sul, pegando Uruguai, Argentina, região sul do país. Pergunta se hoje alguém lá do sul tem um pé de pequi. Deve ser a coisa mais rara do mundo. Perceba que eu estou lhe dando um exemplo concreto de estimativa, de deslocamento de uma planta. Uma planta que está dentro de uma cadeia produtiva. Se deslocando de baixas latitudes para altas latitudes, à medida que a gente se afasta do Equador. Então, eu dei um exemplo, certo? Então, existem muitos outros exemplos que eu podia dar, Amanda. Agora, para não estar pegando um ser vivo aqui, outro acolá, vamos falar de forma genérica. De forma genérica é assim. É um trabalho publicado por Borba, 2016, em que ele calcula que a biodiversidade como um todo, ela vai começar a se deslocar da linha do Equador mais para os polos. Por quê? Não vai aquecer? Sim. Vai. Então a linha do Equador já é mais quente, vai ficar mais quente ainda. Então aquela população, não suportando esse aquecimento, começa a migrar. Aí vai se afastando, se afastando, se afastando, se afastando da linha do Equador. Então quem hoje está aqui no Nordeste, no futuro vai para o Sudeste. Num futuro maior ainda vai para o Sul, pensando no Brasil. Sim. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa muito boa para se entender. Mas, Amanda, muito triste. Muito triste. Coisa que eu vou até mostrar aqui. Olha, gente. Estão vendo aí esse caramujozinho? Deu para ver o caramujo, Amanda? Deu. Esse caramujozinho, ele é o vetorzinho da extossomose. Aquele que fica nos jardins que as pessoas... Nem toda espécie de caramujo serve como hospedeiro para extossomose. Esse sim. Biofilária. Aí eu lhe digo, esse caramujo é uma doença muito bem, vamos dizer, razoavelmente controlada num país, nas regiões que ocorre. Existe uma política pública, inclusive estadual, das prefeituras municipais, controlando tudo isso. Porém, com o aquecimento global, a biodiversidade não se desloca da linha do Equador para os polos, esse caramujozinho ele também vai se deslocar. Ele vai começar a aparecer em locais que hoje não aparecem. Sim, Em locais que, de repente, Amanda, não tem nenhuma história de controle, não tem nenhuma medida de gestão pública de controle da extossomose. Mas vai ter que passar a ter. Porque a biodiversidade, à medida que vai se deslocando, doenças tropicais, doenças neotropicais, também começam a aparecer. E aí todo o sistema público de saúde precisa se adaptar a tudo isso. Uma coisa é alguém adoecer de uma doença típica do Nordeste, em Pernambuco. Alguém adoecer de uma doença típica da região sul, no Rio Grande do Sul. Mas quando a gente pega esses pacientes e troca de região, a rede hospitalar e o profissional de saúde nem sempre está atualizado para isso. Porque nós temos um endemismo de patógenos, de doenças
e de especialistas também. É verdade. Quando o senhor já falou aí do exemplo do pequi mesmo, eu já pensei em toda a cadeia de biodiversidade que isso também seria afetada, porque existe toda uma cadeia alimentar, né? Quem se alimenta do pequi, quem se alimenta de quem se alimenta do pequi. Então, essa questão das doenças também é algo muito relevante de se falar, porque isso é uma coisa que deveria ser de conhecimento público. As pessoas não pensam em nada disso quando vai falar de aquecimento global. Ninguém pensa que essas doenças elas vão migrar de lugares também. Justo, Amanda, justo. E eu fico pensando, a gente precisa discutir cada vez mais essa problemática para a sobrevivência da humanidade também. Uhum. E lembrar que aquecimento global tem a ver com saúde, tem a ver com bem-estar, tem a ver com tudo. Tem a ver com tudo. Afinal, o planeta é nada mais nada menos do que a nossa casa. Com certeza. E as pessoas não pensam realmente... Isso é uma coisa que deveria ser mais divulgado, né? Também mais projetos de lei mesmo para preservar. Justo. Como é que o senhor vê como senhor não, Amanda. Hoje de... Senhor Tudo não. bem. Como é que você vê esses projetos hoje? Que tipo de projetos existem hoje para controlar o aquecimento global no Brasil, principalmente? Para controlar, eu não conheço nenhum. Essa palavra controlar o aquecimento global, para mim, na minha compreensão, não tem nenhum. Eu conheço vários projetos que visam o estudo de como que a temperatura do globo se comporta, como que a biodiversidade responde a isso, como que a economia responde, como que algumas doenças tropicais, principalmente doenças que são veiculadas por vetores da entomofauna, ou seja, inseto. Como é que se comporta. Então, eu tenho vários conhecimentos sobre projetos dessa natureza. Agora, controlar, não. Vou dar um exemplo concreto que eu faço parte dessa pesquisa. Faço parte, já estou no 3º ano, quando houve o deslocamento do Rio São Francisco para atender algumas demandas sociais. Houve uma preocupação de como que isso ia se comportar em relação ao aquecimento global. Então, eu faço parte de um grupo de pesquisa que é coordenado pelo Ministério. E eu pensei até que com essa mudança de governo isso ia parar, mas não parou, embora tenha sido reduzido. E a gente monitora a taxa de evaporação do rio. O rio teve uma translocação do rio. Os novos locais que o rio passa. Taxa de evaporação, doenças veiculadas por insetos presentes em água. A gente controla tudo isso. E a gente fica sempre monitorando. Isso é uma coisa muito, muito difícil, porque quando a gente faz a modelagem, a gente vê que o rio está passando agora numa cidade e esse rio está mudando a vida das pessoas que eu fui e vi. Então, eu não estou me importando com as pessoas que estão tirando proveito disso por questões não éticas e não morais. Quero que essas pessoas se danem. Agora, eu não posso deixar de negar que pessoas que viviam em condições de calamidade nas regiões áridas do país, hoje estão conseguindo viver melhor. Ok, mas eu não posso deixar de dizer que já detectei lá insetos transmissores de doenças, mas não detectei ainda o patógeno. Sim. Mas, Amanda, amigos como um todo, vocês perceberam que é uma bomba para explodir? Vou dar um exemplo. Eu tenho lá, num local que nunca teve, agora passou a ter, a Aedes aegypti. O inseto que transmite a dengue. Mas eu tenho lá o agente causador, o patógeno, não. Mas basta, Amanda. Eu que já fui lá várias vezes, e muita gente vai sem cuidado, eu chego lá com dengue, a fêmea desse inseto pode pegar o patógeno meu e levar para a população. Perceba que é um risco porque se arma um circo. Chegou o patógeno, é a faísca para tocar fogo. Claro que a população ainda desses insetos é muito pequenininha, precisa se fazer controle, mas a gente precisa já colocar os olhos
e a mente para pensar sobre isso, indiscutivelmente. É verdade. Isso aí, agora a gente já entrou em vários assuntos que se liga até com a questão do coronavírus, por exemplo, né? Nossa, sim, sim. Até que Professor... ponto as regiões mais quentes são menos favoráveis até o coronavírus, em detrimento das regiões mais frias? Isso foi dito há alguns meses atrás. Agora, o que a gente pode dizer, e que não é especulação, é que não é verdade. Porque nós temos exemplos de países na mesma latitude com casuísticas de coronavírus totalmente diferentes. Então, não é verdade. Perceba o quanto a gente já acreditou em coisas e tudo veio por água abaixo. É muito mais importante as questões intrínsecas de cada paciente para lidar com o coronavírus do que a questão ambiental. Sim, com certeza. Isso Professor, é ciência. Dando continuidade às perguntas. Recebemos aqui no nosso chat, deixa eu só abrir aqui. Só um minuto. Pronto. Mais uma pergunta que nós recebemos aqui no nosso chat foi da Lígia Fernandes. Ela pergunta: os animais que, com o passar da evolução, se adaptaram ao clima, correm risco de extinção ou é mais provável que eles se adaptem a mudanças climáticas? É Lígia, não é? Isso. Lígia, só antes de lhe responder, deixa eu lembrar uma coisa. Quando a gente fala em aquecimento global, efeito estufa, que o planeta está aquecendo, o fato do planeta estar aquecendo não é nenhum problema para ninguém. Ele pode aquecer na velocidade dele. Se algum animal não se adaptar, ele entra em extinção, também não é problema nenhum. Muitos animais surgem pela especiação, se extinguiram ao longo da vida, ao longo da história do planeta Terra. Isso não é nenhum problema. O planeta aquece, a vida vai se adaptando, se não se adaptar, entra em extinção. Isso não é nenhum problema. A vida é dinâmica. Agora, peraí, qual é o problema principal? É a velocidade com que o planeta está aquecendo. Ele está aquecendo numa velocidade tão rápida, o que antigamente precisávamos de milhões de anos, hoje aquece em 100 anos, em um século. Uhum. Aí é um efeito estufa, é um aquecimento global acelerado, deturpado, agravado. E por conta disso, pode sim alguns animais entrarem em extinção e desaparecerem. E aí faz pena, porque não é uma extinção natural. Como foi a extinção dos grandes répteis, dos dinossauros, da megafauna, dos animais ao longo da história da Terra. É uma extinção que está sendo ocasionada por conta da nossa pertinência. Sim. O senhor falou sobre extinção. Existem alguns dados, o senhor tem aí algum dado que possa dizer de espécies que foram extintas? Você fala quantidade, Amanda? Sim, em relação à quantidade. Quanto que normalmente seria extinto e quanto que nós conseguimos extinguir agora com esse superaquecimento do planeta? Não. Eu não saberia lhe dizer assim quantidades, não. Eu poderia lhe dizer em relação à quantidade de animais em riscos de extinção. Sim. Em riscos. Você fala quantos animais já se extinguiram, não é isso? Isso. Veja, eu poderia dizer qualquer número aqui, mas muitos animais se extinguiram e a gente não sabe. Só para você ter ideia. Porque não foram descobertos também, né? Exatamente. Às vezes a gente precisa de um fóssil. Mas muitos animais se extinguiram e eles não deixaram fósseis para a gente descobrir. Sim. E aí? Então é muito especulativo. É muito especulativo. Agora, quer ver uma coisa concreta, que é um indicativo disso? Não de quem já se extinguiu. Hoje em dia, dia 14 de agosto de 2020, quantos animais estão com risco de se extinguirem? Risco. Isso é uma coisa importante. Nós temos, por exemplo, no Brasil, não sei se tem alguém aqui fora do Brasil, mas pensando em Brasil,
foi feita uma avaliação das espécies com ameaça de extinção. Então, os mamíferos, os vertebrados, que são os 5, mamífero, ave, réptil, anfíbio e peixe. Os 5 vertebrados. Mais as plantas vasculares e de interesse econômico. E mais os invertebrados que estão dentro de uma cadeia produtiva. Então, todos esses animais foram avaliados e se chegou a um número de 1.000, eu não sei exatamente, 1.200 e poucas espécies em risco de extinção. Em risco de extinção. E o pior, Amanda, o que mais me chama atenção, eu queria ouvir sua opinião para ver se você concorda com isso. Sabe o que é? Quando a gente fala aqui no Brasil dos animais que estão em risco de extinção, aí as pessoas falam, os professores falam em sala de aula, do elefante, do hipopótamo, da girafa, do urso panda, do canguru, de uma série de animais, de outros continentes, de uma fauna, da savana africana, de outros locais. E nós temos no nosso país mais de 1.000 espécies da biodiversidade que estão desaparecendo com risco de extinção e às vezes a gente não sabe. Cada vez mais a nossa geração, estamos aqui discutindo ciência, ainda teve muito estímulo para se preocupar com a biodiversidade. Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente a gente tinha álbuns de figurinha que eram com animais da Amazônia. Eu lembro disso. Lembra? Você lembra de um chocolate surpresa? Eu amava, eu tinha o álbum. A Amanda colecionava aquela figurinha. Gostava demais de chocolate surpresa. Também. Então, a gente era estimulado a criar uma ligação com a vida, com a biodiversidade. Hoje em dia, os meninos não têm mais isso, não tem muito estímulo, não sabem nem quais são os animais que estão em vias de desaparecer. Paciência. É verdade. Eu lembro claramente desse chocolate e realmente não existe um incentivo mesmo assim da população hoje para falar sobre isso. São em lugares muito pontuais, assim, por exemplo, aqui nessa live que a gente escuta esse tipo de conversa, né, sobre aquecimento global e acho que o professor travou. Caiu a internet do professor. Vocês estão me ouvindo ainda? Gente, vocês estão me ouvindo ainda? Ou foi minha internet que caiu? Gente, uma doideira aqui no meu celular. Eu fiquei achando que foi no meu. Eu vou buscar depois. Não, foi o meu, Amanda. Tá ótimo, professor. Pronto. Mas é basicamente isso, né? Realmente, hoje em dia, a gente não vê falar muito sobre isso. Então, professor, uma outra pergunta que nós recebemos aqui no chat foi do Mieko Amada. Ele falou, excelente palestra, primeiramente. Muito obrigado. Professor, na sua opinião e diante dos dados, quais dos biomas brasileiros correm maior risco de desaparecer se continuarmos rumando aos aumentos rápidos de temperatura? Nossa, que pergunta fantástica. Quem foi que fez? Mieko Amada. Mieko Amada. Olha só, quero começar dizendo uma coisa para você, que eu fico espantado, porque a maioria das pessoas aqui no Brasil não sabem. Vocês todos que estão aqui sabem que existe uma lista de ecossistemas ameaçados de extinção? Não é só espécie, o ecossistema é completo. Sim, existe uma lista de ecossistema. E vocês sabem qual é o ecossistema que está altamente ameaçado e algo assim gritante, que merece um cuidado muito especial? Tem claro que tem a Mata Atlântica, o Cerrado, muitos.
Mas tem um que está gritando, pedindo socorro. A restinga. A restinga. O que seria a restinga? O que seria a restinga? Amanda, vou buscar aqui uma coisa para mostrar para vocês. Pegar aqui no escritório. Tá certo, à vontade. Olha eu de volta. Sim, sem dúvida. A caatinga, a Mata Atlântica, qualquer cultural que a gente pensar, ele precisa de cuidado. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Amazônia. Agora, por exemplo, para a gente dizer que é um hotspot, tem gente que diz assim, a Mata Atlântica é um hotspot. Fala de um jeito, parece que é uma coisa boa. É péssimo ela ser um hotspot. Por exemplo, a floresta amazônica não é um hotspot. Não é por quê? Porque tem que ter muito endemismo, muita biodiversidade, mas tem que ter uma quantidade de espécies desaparecendo grande. A Amazônia não é ainda um hotspot. A Mata Atlântica é. Tem seus problemas, caatinga, cerrado, tudo. Agora, a restinga, ela precisa de um cuidado muito grande, gente. Primeiro, o que é restinga? Aí veja, eu quero mostrar a vocês isso aqui. São um livro? Isso é um livro Enorme, por sinal. enorme, muito bonito, Amanda. Um livro que ele foi organizado, liderado, coordenado por um amigo de Salvador, o professor Moacir Tinoco. E eu tive a oportunidade de trabalhar na equipe com ele, sobre a coordenação dele, fazendo esse livro. Eu tenho uns 10 capítulos desse livro, são também de minha autoria. E ele trata justamente disso. Disso o quê? Percebe? A restinga ela ocorre ali na linha de costa, junto do mar, aonde a população humana quer morar, quer ter casa, e destrói tudo na restinga. Justamente porque ela é de um ambiente... O ambiente da restinga, Amanda, é um ambiente valorizado que todo mundo quer ocupar, que todo mundo quer ter sua casa de praia, que todo mundo quer morar. Ou seja, é um ambiente que quando a gente olha assim, a gente pensa que é um ambiente pobre. Então aqui tem, de forma muito bonita, um bloco diagrama mostrando as diversas partes da restinga. Aqui tem uma vegetação mais alta, que uma vegetação mais fraquinha. Então é um livro com uma riqueza de detalhes que ele, acima de tudo, nos chama a atenção para o cuidado com esse ambiente. Porque ele é um dos mais perigosos a desaparecer do planeta se ninguém fizer nada. E ele desaparecendo, vai desaparecer também toda a biodiversidade que é exclusiva dele. E as comunidades dos pescadores, as comunidades ribeirinhas, têm uma relação íntima com essa população. Que a partir do momento que essa população desaparece, a cultura também vai desaparecer. Você poderia dar alguns exemplos de animais, de espécies que são provenientes da restinga? Poderia, sim. Existe esse livro, inclusive, ele tem essa cor. Justamente porque é de uma florzinha típica que só ocorre na restinga. Ela só ocorre lá. E essa florzinha aloja uma biodiversidade grande com perigo de desaparecer da própria restinga. Inclusive, nós fizemos aqui, ó, a gente pensa que é um ambiente pobre, mas é um ambiente que tem tamanduá, que tem uma diversidade gigantesca de aranhas, de mamíferos, de felinos, de aves, gigantesco. E quando a gente pensa na restinga e nos seus ecossistemas associados, a gente tem o mangue com vários crustáceos, caranguejo, gaiamu, maria farinha. E esses animais, Amanda, não esqueça, esses animais permitem a sustentabilidade de comunidades que vivem naquele ambiente. Comunidades que conseguem se alimentar
com pouco dinheiro que ganham fazendo uso desses animais que servem, que alimentam a cadeia produtiva local. Mas, além dessa questão econômica, os ecossistemas associados, como o próprio oceano, o mangue, a restinga e a praia, tem muitos animais ali com ameaça. Por exemplo, as baleias, que é um ecossistema associado, várias espécies de... Acho que a internet do professor está travando. Várias espécies... Existe um local fantástico chamado de Barra de Tariri, ali no litoral norte da Bahia, litoral norte de Salvador. Norte de Salvador, ali no litoral norte da Bahia, e lá, Amanda, as pessoas fazem vários chaveiros e vários artesanatos com a palha de uma planta. Então, existem pessoas que criaram seus filhos fazendo uso da vegetação nativa da restinga, fazendo chaveirinhos, artesanato, e se mantém ali passando de geração em geração. E eles cuidam da natureza porque entendem que precisam dela. Enquanto outros chegam lá, desmatam, tiram tudo para uma escala maior, sem levar em consideração a cadeia produtiva local de uma plantinha que faz com que as pessoas possam sobreviver naquela região, que não deixa de ser uma região mais árida. Então, eu elencaria a restinga como exemplo. Realmente. E, como o senhor falou, também tudo interligado, né? Inclusive a própria sociedade. Sim. Em várias espécies. Gente, falando mais uma vez, a palavra-chave de hoje é mudanças climáticas, certo? Para quem não anotou ainda, anote aí que daqui a pouco no formulário vocês vão precisar colocar ela lá. Professor, não quero atrapalhar o senhor, ainda dá tempo de mais uma pergunta? Amanda, então eu quero, já que você elegeu a palavra-chave mudanças climáticas, eu gostaria de comentar o seguinte. Tá dando para me ouvir? Eu tive que tirar o meu fone para botar o celular para carregar, porque a bateria dele já estava caindo. Tá ouvindo, mas tá dando para ouvir, sim. Dá para ouvir, não é? Pois bem, você falou que a palavra-chave da live de hoje foi mudanças climáticas. Aí eu gostaria de dizer que mudanças climáticas não pode ser discutido de forma poética, desassociada de política, de economia, de empatia, de cuidado com o outro, de ideologia. Não é de forma alguma uma temática para ser discutida dentro dos centros universitários pelos pesquisadores. Tem que ser uma discussão múltipla, multifatorial, interdisciplinar, grande, porque as intervenções elas têm efeito em muitos setores da sociedade. E quando essas intervenções são feitas de forma inadequada, de forma burra, porque o conhecimento já existe. Quando o conhecimento já existe e a gente erra, principalmente quem se propõe a fazer uso dele de forma profissional, é um problema. E quando quem paga mais o pato dessa história são sempre os mais pobres. Ou seja, quem tem uma ligação maior com a natureza é sempre quem usa menos tecnologia. E quem usa mais tecnologia cria um microambiente mais próprio e mais particular. Ficam menos susceptíveis. Então, é verdade. Mudança climática não é algo para discussão pelas ciências da vida apenas, mas sim para qualquer área do conhecimento científico. Sim, com certeza, bem complexo. Professor, já está chegando a sua hora, o senhor tem compromisso agora de 8h30, né? Tem algum recado, os recados finais que o senhor gostaria de dar para o nosso público? Amanda, eu quero só agradecer. Agradecer a você e a Fábia, a vocês duas, mas eu estendo esse agradecimento a toda a equipe organizadora do evento. O evento de vocês, ele é extraordinário. Um evento que eu vi começar
pequenininho, acanhadinho, e hoje tem uma magnitude muito grande, muda a vida de muita gente. Eu acho que tudo que faz com que mude a vida das pessoas para melhor é algo que merece a nossa reverência. Então, muito obrigado por essa oportunidade de dividir as minhas opiniões sobre esses assuntos. Muito obrigado. E, por fim, se alguém quiser conversar, discutir alguma coisa, pedir um artigo de minha autoria, ou pedir um artigo que eu tenha conhecimento para lhe indicar de outra pessoa, de um amigo, fala comigo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo e-mail, por onde você quiser. Eu acho que pelo Instagram é uma boa ferramenta. O que eu puder contribuir, vai lá, me manda uma mensagem no privado que eu terei o maior prazer de interagir, de responder qualquer pergunta. E eu estarei sempre à disposição de vocês e desse evento que eu acredito muito. Eu sou apaixonado por esse evento. Nós que agradecemos, professor, em nome de toda a comissão organizadora, também em nome de Túlio e Débora, que junto comigo estamos aqui comandando as nossas lives, né? Então, também toda a comissão organizadora, a professora Fábia, é um grande prazer receber o senhor aqui. Com certeza nós iremos ter outras vezes aí. Muito obrigado, muito obrigado. Eu transmito todos os elogios aqui no nosso chat e a live inteira foi muitos elogios com o senhor. E obrigado. Queria escrever. O chato é que a gente que está aqui não consegue ler. Não consegue? Escreve. Se eu for ler tudo, eu me perco do que eu estou dizendo. Muitos elogios. Então, professor, muito obrigada novamente e nos vemos nas próximas. Ok. Eu que agradeço. Beijão para todos. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite.